Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos anjos de Deus, vinde em nosso auxílio. Dileto irmão e irmã que ora comigo nesta manhã bonita de terça-feira, sob o olhar dos santos anjos que nos acompanham. Peço a você que deixe um like aqui para nós, uma palavra qualquer, para maior engajamento da plataforma e para alcançarmos mais pessoas com a nossa evangelização. Agradeço aos que compartilham o nosso programa e peço a você que ainda não compartilhe, que o faça nas suas redes sociais. Visto isso, vamos adiante, porque nós queremos uma meditação bonita no dia de hoje para nos dar esse ânimo para que nós possamos continuar o testemunho da nossa fé católica. A regra de São Bento, cujo mês nós lhe dedicamos, e o dia 11 próximo será o dia de São Bento, no número 4, capítulo 4, ele fala dos instrumentos das boas obras. Olha, é importante que nós tenhamos presente na nossa vida a realização de obras bonitas, que agradem a Deus. Ontem meditávamos aquela frase extraordinária, nada a antepor ao amor de Cristo. Hoje avançamos um passo. São Bento apresenta um dos capítulos mais belos de toda a regra, o capítulo 4, chamado Os Instrumentos das Boas Obras. E o título que eu darei a esta nossa meditação de hoje, as pequenas fidelidades que constroem os grandes santos. A gente vive um tempo em que a nossa sociedade é fascinada pelo extraordinário. Todos desejam grandes acontecimentos, grandes feitos, grandes conquistas. Entretanto, Deus costuma santificar seus filhos por meio da fidelidade às pequenas coisas, como muito bem viveu Santa Teresinha do Menino Jesus. É impressionante observar como São Bento organiza este capítulo. Ele não começa falando de milagres, de êxtases ou de penitências extraordinárias. Pelo contrário, ele enumera atitudes simples que, repetidas todos os dias, transformam uma alma. E assim ele escreve: antes de tudo, amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Depois, amar ao próximo como a si mesmo. São Bento recorda aquilo que o próprio Jesus ensinou no seu Evangelho. E logo depois, quase como um exame diário de consciência, ele diz, tudo no capítulo 4, não levantar falsos testemunhos, honrar a todos, não fazer aos outros aquilo que não queres que te façam, consolar os aflitos, visitar os doentes, socorrer os pobres, nunca desesperar da misericórdia de Deus. Perceba aqui, meu querido irmão e irmã, a santidade é construída por esses pequenos instrumentos. Coisas simples, mas para serem colocadas em prática é preciso muito esforço, muita determinação. Não é apenas rezar muito, é tratar bem as pessoas, é dominar a língua, esse instrumento tão pequeno do nosso corpo, como diz o apóstolo Paulo, mas que é capaz de fazer grandes estragos, a nossa língua. Dominar a língua deve ser a nossa grande disposição e empenho.
É também vencer a impaciência. Para as pessoas um pouco eletrizadas, muito dadas à dinâmica da vida, impacientes, é preciso tomar esta consciência, porque os nossos temperamentos precisam ser controlados pela graça de Deus, pelo Espírito Santo. Nosso temperamento não pode mandar em nós. Esses equilíbrios implicam também a pontualidade, ser pontuais nas coisas. Também é cumprir o dever. Se você promete que vai pagar tal dia, lute para pagar tal dia. Se você fez um compromisso com alguém, procure realizar esse compromisso. É também trabalhar honestamente, não tirar do patrão, não tirar da prefeitura, do estado, da nação, do ministério, desse ou daquele, da educação, trabalhar honestamente. A gente vê cada absurdos nos noticiários relativos à corrupção, a desmando, a falta de respeito para com as coisas públicas, com as coisas privadas, que a gente fica abismados. É impressionante que a mentira tem perna curta ou pernas curtas. Você mente, faz suas desonestidades pensando que está tudo escondido. E chega um momento que isso tudo é revelado. E aí vem a vergonha, vem o desespero, vem aquela angústia no coração em razão destas faltas de compreensão, de responsabilidade. É também sorrir para quem sofre, ser solidário com aqueles que passam por dificuldades. É também ter a capacidade de pedir perdão, de perdoar e pedir perdão. Nós encontramos tantos católicos que não conseguem perdoar, não conseguem pedir perdão. Por isso a vida espiritual ela fracassa quando esperamos coisas extraordinárias para amar e se nós mesmos não damos esses passos. É preciso ter esta consciência. Como é preciso. Então São Bento ensina exatamente o contrário. O céu começa nas pequenas fidelidades. São Gregório Magno, que escreveu a vida de São Bento, afirma que ele ensinava mais pelo exemplo do que por palavras. A coerência era a sua maior pregação. Quantas famílias seriam diferentes se praticasse diariamente esses instrumentos simples das boas obras? Quantos casamentos seriam restaurados? Quantas comunidades viveriam em paz? Quantos sacerdotes encontrariam novo ardor no seu ministério? Quantos jovens descobririam sua vocação? Porque Deus não nos pede primeiro grandes heroísmos. Não é isso que Deus pede, grandes, extraordinários heroísmos. Deus pede fidelidade. Uma fidelidade às vezes silenciosa, mas permanente, constante. Uma fidelidade humilde, aquela fidelidade que ninguém aplaude, mas que Deus contempla. Assim, faça hoje um propósito simples. Escolha um dos instrumentos das boas obras. Talvez controlar melhor suas palavras, visitar uma pessoa sofrida, doente no corpo ou doente na alma. Talvez telefonar para alguém esquecido, reconciliar-se com alguém com quem você não está a falar. Talvez rezar alguns minutos a mais no dia de hoje,
pedindo uma graça especial. É assim que Deus constrói os santos, pedra por pedra, dia após dia, pois a paciência de Deus é grande e Ele vai na parcimônia do tempo, nos moldando, nos edificando, nos restaurando. Que São Bento interceda por nós para que possamos, nas nossas promessas, realizar estas obras tão maravilhosas que Deus plasmou dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós. A graça está conosco. Basta que a gente abra o coração e permita Deus agir. Que isso possa acontecer na sua vida, em nossas vidas. Amém. O Santo Evangelho de hoje, Mateus 9, 32, 38. E o Evangelho termina com uma frase profundamente comovente. Jesus olha para as multidões e São Mateus escreve: ao vê-las, teve compaixão delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Depois Nosso Senhor acrescenta: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A ligação de São Bento com essa realidade é belíssima. Os trabalhadores do reino não surgem de improviso. Eles são formados nas pequenas fidelidades. Com apreço, Nosso Senhor olha para os que sofrem. Olha com cuidado. Quem aprende a ser fiel nas pequenas coisas, torna-se capaz das grandes coisas de Deus. E assim vai nascendo os santos. Vai nascendo os que realmente querem incorporar em si mesmos a profunda fidelidade a Deus que resulta nas virtudes que nós vamos vivendo, trabalhando e exercendo no dia a dia da nossa vida. É assim que nasce um bom sacerdote, uma boa religiosa, um bom pai de família. É assim também que nasce uma família, nesta fidelidade, nessa consciência que Deus cuida de nós, até mesmo quando a gente não tem bons pastores. E nesta manhã, o Senhor nos regozija com estas alegres palavras e ensinamentos que enchem nossos corações de vivacidade. Amém. Convido à oração. Senhor Jesus, ensina-nos a sermos fiéis nas pequenas coisas. Livrai-nos da ilusão de querer realizar grandes obras enquanto descuidamos dos pequenos deveres de cada dia. Que saibamos amar com simplicidade, servir com alegria, perdoar com sinceridade, trabalhar com honestidade, rezarmos com perseverança. Que a escola espiritual de São Bento Abade em nós seja capaz de formar um coração semelhante ao vosso. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo os teus próprios venenos. Amém. São Bento, pai dos monges, mestres da escuta, da oração e da perseverança, rogai por nós, assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Bento Abade, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada terça-feira na presença dos anjos, estamos juntos na oração e na fé. Deus nos proteja de todos os males, hoje e sempre. Amém.